Nos 244 anos de história dos Estados Unidos, nunca houve um presidente que se recusasse a deixar a Casa Branca depois de perder uma eleição. A transferência de poder ordenada, legal e pacífica é uma das marcas da democracia americana. Por isso, o anúncio do presidente Donald Trump de se recusar a aceitar a sua derrota contra Joe Biden gera uma situação tão nova quanto desconcertante na vida do país e apresenta ao planeta o desafio de considerar cenários anteriormente impensáveis. Trump estava jogando golfe fora de Washington quando a vitória eleitoral de Biden foi confirmada em 7 de novembro. Pouco depois, a campanha do candidato derrotado divulgou um comunicado garantindo que a eleição está longe do fim. Todos nós sabemos que Joe Biden está se apressando em se apresentar falsamente como vencedor. E por que seus aliados da mídia estão fazendo o possível para tentar ajudá-lo? Porque eles não querem que a verdade seja conhecida, disse o comunicado, indicando que Trump continuaria se opondo ao resultado anunciado por meio das ações judiciais, alegando a existência de uma suposta fraude. A Constituição dos Estados Unidos é clara, sem sombra de dúvidas, ao estabelecer que o atual mandato presidencial termina ao meio-dia de 20 de janeiro. Joe Biden conseguiu vencer em vários estados que lhe garantiram mais de 270 votos no colégio eleitoral. Portanto, ele tem o direito de ocupar a presidência pelos próximos 4 anos. Donald Trump tem recursos legais e legítimos que ainda pode usar para contestar o resultado da votação. Mas a menos que haja uma reviravolta dramática nos tribunais daqui para frente e ele possa provar na justiça a existência de irregularidades na eleição que alega, embora não apresente provas, 20 de janeiro é a data em que o novo presidente é empossado e que Trump deve renunciar. Trump foi claro ao longo da campanha atual ao advertir que não aceitaria a derrota. Ele disse repetitivamente que estava determinado a permanecer no comando, independentemente do que dissessem as autoridades eleitorais, indicando que a única hipótese de perder seria se as eleições fossem roubadas. Portanto, o país começou a discutir o que aconteceria se Trump cumprisse sua ameaça e tentasse agarrar ao poder pela força. Uma hipótese até comentada pelo próprio Joe Biden quando ainda era candidato. Numa entrevista televisionada em 11 de junho, o apresentador perguntou a Biden se ele havia pensado na possibilidade de um Trump perdedor se recusar a desocupar a residência presidencial. Sim, já pensei sobre isso, respondeu Biden, acrescentando que estava convencido de que, em tal situação, os militares estariam encarregados de impedi-lo a permanecer no cargo e simplesmente o expulsariam da Casa Branca. Como a vantagem eleitoral de Biden se tornou evidente e o anúncio de sua vitória parecia iminente, o serviço secreto aumentou as medidas de proteção ao presidente eleito, efetivamente começando a dar-lhe um nível de segurança presidencial, apesar de Trump não reconhecer a derrota. Para um presidente abusar dos poderes da presidência para permanecer no cargo depois de aparentemente perder a eleição, seria difícil e destruiria as normas vitais, mas não é inconcebível. Isso prejudicaria o país, os princípios importantes das relações civis-militares e as perspectivas globais da democracia. No entanto, Trump poderia se agarrar à presidência com o apoio das forças de segurança, mas aí já envolve as Forças Armadas. Os militares dos Estados Unidos juram fidelidade à Constituição e não ao político atualmente no cargo. E o militar de mais alto escalão no país no momento, o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, declarou repetidamente que os militares não terão nenhum papel nessa eleição. Especialistas afirmam que, numa crise decorrente das eleições, Trump poderia ordenar a mobilização de um número de pessoal armado não militar. No entanto, supondo que as Forças Armadas não se colocariam à disposição do presidente, é difícil imaginar uma ação bem-sucedida de Trump para permanecer no poder nessas condições. O serviço secreto deverá cumprir a tarefa de escoltar Trump para fora da residência presidencial. Esse órgão civil
encarregado da segurança do presidente, também tem a obrigação legal de proteger todos os ex-presidentes e continuará acompanhando Trump a partir de 20 de janeiro. Analistas dizem que uma situação em que um candidato derrotado na eleição presidencial se recuse a aceitar o resultado pode levar à possibilidade de grave desordem civil. A retórica presidencial aumentou a possibilidade de protestos e até violências na rua. A situação testemunhada em diferentes cidades americanas nos últimos meses, de manifestantes armados até os dentes, expressando seu apoio ao presidente, bem como o aparecimento nas ruas dessas mesmas cidades de grupos de oposição radical, são um lembrete do potencial de violência que traz consigo a atual tensão política nos Estados Unidos. É isso aí, uma guerra civil pode estar prestes a acontecer.